Ai, que vontade de viajar, vontade de viajar. E aqui está o nosso querido Olacir de Moraes. Muito obrigado, Olacir. Olacir eu considero uma das pessoas mais estimulantes de São Paulo e do Brasil. É nosso querido amigo, nós bem o conhecemos. E saibam vocês que o Olacir de Moraes, ele se tornou, depois você vai me contar quando, que eu não me lembro quando, você chegou a ser o jovem brasileiro, o mais jovem brasileiro, a ter um patrimônio pessoal de $1 bilhão, $1 bilhão, e depois chegou a $2 bilhões. Você entrou para o ranking da revista Forbes? Saía naquele tempo. Você entrou no ranking da Forbes. Entrei. Aí, só para eu atualizar quem não está a par da vida empresarial do Olacir, aí ele se meteu com a tal da ferrovia Ferronorte, que foi a responsável direta pelos seus prejuízos. Mas a boa notícia é que o Olacir está em franca recuperação e eu estou prognosticando que você não vai chegar a 2 bilhões, mas a 4 bilhões. Porque o Olacir de Moraes, uma das suas empresas, prospectou e descobriu uma jacida de talho em Barreiras, na Bahia. Todos os jornais noticiaram, colocando o Brasil no seleto grupo de produtores desse metal. Só a China e o Cazaquistão que produzem o tal do talho. Para que serve o tal do talho? Eu sei mais ou menos, mas ninguém é melhor do que o Olacir para dizer para que serve o talho e aonde ele vai levá-lo economicamente, Olacir. Bom, o talho é um dos minerais que nós encontramos, mas tem muito mais. Nós vamos causar muitas surpresas aqui no Brasil, porque nós fizemos descobertas importantíssimas aqui no estado de São Paulo e no Piauí, que não foi divulgado, porque ainda nós estamos verificando as quantidades que estão sendo encontradas, né? Agora, você me perguntou especificamente do talho. O talho é um material importantíssimo. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, problema de coração, contraste, aquelas coisas, e ele é um autocondutor de energia. Por exemplo, você com um simples cabo desse material, que ele só não é utilizado mais porque existia muito pouco, você enterrando um simples cabo com esse material, você pode substituir uma linha de transmissão de energia elétrica muito grande. O talho que está lá, que foi descoberto na sua prospecção, é o suficiente para abastecer o mundo por 6 anos, é isso? Não, isso É exagero da imprensa? Não, a área que tem lá é muito mais, só porque esse foi detectado numa área de 700 hectares, mas nós temos 40 mil hectares e praticamente quase desses 40 mil, 30 mil, nós encontramos esse material. Realmente é uma jazida gigantesca, coisa inimaginável em termos até mundiais. Eu tenho curiosidade de saber, Olacir, como você começou, porque eu sei da sua carreira, assim, a partir de 1973, foi quando você tinha 40 anos, 41 anos, que você virou o rei da soja. Mas eu queria saber como que você começou, o que você fazia antes disso? Você nasceu onde, Olacir? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itápolis. Itápolis. Isso. E na época da guerra, meu pai se transferiu do interior para a capital, aqui para São Paulo, que foi uma grande sorte, né? Porque eu vim para cá com 8 anos, comecei a estudar, morava em São Caetano. E quando ele começou... Você já tinha dinheiro, já era rico ou não? Imagine, meu pai era motorista, né? Motorista? Quem ajudou Motorista tudo... de quê? De carro. Motorista de carro. E ele era mais vendedor, ele era vendedor daquela máquina de costura Singer, né? Que tinha aqui no Brasil, até hoje essa empresa existe. Só que quando estourou a guerra em 1939, que eu tinha 8 anos, essa empresa fechou aqui no Brasil. Ele recebeu uma pequena indenização, que eu me lembro, de 10 contos de reais. E com isso ele comprou uma pequena entregadora, entrega rápida, chamava-se até Expresso Foguete. Expresso Foguete, bom nome. Naquela época estava em voga, por causa dos foguetes, que
os alemães jogavam em cima da Inglaterra, era um negócio assim. Daí fui trabalhar com ele, quando ele comprou essa pequena empresa de transportes, aí já nós estaríamos em 45, eu tinha 14 anos. Fim da guerra já? Fim da guerra, terminou a guerra, e nós fomos ampliando essa empresa, e eu lá servia de motorista alternativa, mecânico, relações públicas, contador, fazia de tudo. Começamos a trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na época do Jânio Quadros, depois com Faria Lima, que foi um homem público, acho que dos mais importantes que eu conheci na vida. Na área de transportes. Não, com as prefeituras. Faria Lima era prefeito de São Paulo. Mas né? Você trabalhava com essas prefeituras na área de transporte? Transporte. Com a empresa de transportes. Empresa de transporte. Com a Foguete Rápido, como é que era o nome? Expresso Foguete. Expresso Foguete. Mas aí, o que acontecia? Eu fazia transporte, né? E as outras empresas, nós levávamos pedra, guia, eles começavam a espalhar aquilo. Você sempre acha que os outros fazem o mais fácil, ganham muito mais, e você faz o difícil e não ganha, não é isso? Então, eu contatei um parente meu, Salvador de Amos, que ele foi um engenheiro, que se formou engenheiro naquele ano, então convidei-o para a gente montar uma empresa de engenharia. Você vê como era fácil naquele tempo. Aí, como eu estava fazendo transporte, ia fazer engenharia, eu falei, vamos fazer uma empresa que vai se chamar Construções e Transporte. Aí fundei a empresa Constran. A Constran. Isso. Aí você começou a ganhar muito dinheiro. Ficou uma das maiores empresas de engenharia do país, entre as 5 primeiras. Esse prefeito Faria Lima, quando começou a construir o metrô aqui de São Paulo, ele dizia, eu quero prestigiar as empresas que trabalham na prefeitura. E ele permitiu que nós formássemos um consórcio de 5 empresas e construíssemos o primeiro trecho do metrô de São Paulo na Avenida Jabaquara. Que pena que vocês não estão construindo mais, a gente precisa de mais metrô aqui em São Paulo. Pois é, precisa muito mais. Mas aí uma empresa que construiu o metrô, abriu-se as portas para tudo, né? Claro. Para hidrelétrica e tal, nós construímos Xingó, o aeroporto aqui de Guarulhos, nós tivemos junto com a Camargo Correia, e assim centenas e centenas de obras. Ficou uma grande empresa. A parte de, vamos supor, de agricultura, eu conheci grandes pessoas naquela época, que lidavam com gado, por exemplo, Sebastião Maia, foi um grande amigo meu. Sebastião Maia, o Tião Maia. Tião Maia, o Rolim Amara, que é dono da TAM, que infelizmente sofreu aquele acidente trágico, e inclusive o Amador Aguiar também fazia parte dos nossos amigos. Fundador do Bradesco. Pegando a Maria Cândida, você começou a plantar soja em 1973, depois de uma inundação que devastou as lavouras do Mississippi, nos Estados Unidos. Exatamente. Aí você... Eu estava plantando... Foi um negócio de oportunidade? Fui influenciado pelos meus amigos, que eu citei alguns deles aí. Estava fazendo agricultura no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quando houve esse acidente lá do Mississippi, que a soja que nós nem ouvíamos falar, explodiu. Ficou um negócio assim, 5, 6 vezes o preço normal dela. Eu falei, puxa, é uma oportunidade, vamos entrar nisso aqui. Aí fui para o Mato Grosso, que nem se pensava em fazer agricultura no Mato Grosso. Era gado, né? Gado, e olhe lá ainda, porque hoje é o estado que ultrapassou Paraná, Rio Grande do Sul, é o maior produtor do Brasil de agricultura, é o Mato Grosso, de longe. E você foi um dos pioneiros nisso? Fui pioneiro na soja, no algodão. Para criar uma variedade de soja lá, nós testamos mais de 10 mil variedades. Foi para cana-de-açúcar? Para tudo. Foi para etanol? Eu não sei se... Eu me senti muito feliz de ter feito isso tudo. Eu tinha o Banco Itamaraty. Me desfiz do banco para entrar nessa área, porque aquilo me empolgava. Do ponto de vista econômico, todo mundo sabe que quem faz, que é produtor agrícola, é um caos, né? Nesse momento a coisa parece que está melhorando, mas deixei de possuir um banco que hoje valeria 10 ou 15 bilhões de dólares para ficar fazendo aquilo. Agora, a Ferronorte, a ferrovia Ferronorte, foi a responsável pelos seus prejuízos. Foi a grande, como se fala na linguagem popular,
a grande roubada. Não entra nesse negócio que é roubada. Mas era o sonho, seu sonho, não era? Sonho, ninguém acreditava que era possível você fazer uma ferrovia. Para quem não sabe, fala de onde, como é que a Ferronorte vai começa onde e foi até onde, deveria até onde? Nós tínhamos um trecho de 800 quilômetros da FEPASA, que ia até a divisa do Mato Grosso do Sul, totalmente podre, totalmente abandonado, bitola larga. E a Ferronorte foi da divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, chegando agora em Rondonópolis. Uma loucura para a época. Nós reconstituímos todo o trecho aqui de São Paulo e fizemos mais uns 500 quilômetros, 600 quilômetros de ferrovia nova, que hoje transporta aí 15, 20 milhões de toneladas. Se não fosse essa ferrovia, realmente o problema no Mato Grosso, nessa região nova de produção, seria um caos. Mas o problema não foi o Estado que não pagou a parte dele, o governo de São Paulo? Bom, primeiro eu quero esclarecer que eu nunca quebrei, eu tive problemas e resolvi ficar quieto, né? Exatamente por causa disso. Por exemplo, quando nós fomos fazer a ferrovia no Mato Grosso do Sul para frente e reconstituir o trecho de São Paulo, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, atravessava um rio gigantesco, que precisava se fazer uma ponte em Santa Fé do Sul, todo mundo conhece, é uma obra grandiosa e que não adiantava nada eu construir a ferrovia do outro lado se não fizesse a ponte. E essa ponte era por conta do governo. Eles não fizeram, parece 7 anos depois, não foi? Aí o governo se comprometeu que faria. Eu investi naquela época 200 milhões de dólares para fazer 200 quilômetros de ferrovia. A ponte, que seria construída em 2 anos e meio, demorou 7 anos. Então você já imaginou, né? Capital parado, sem produzir. Mas, anos depois, isso está aí, é um sucesso e tal, e eu me sinto muito realizado. Olaci, eu acho que nós temos que passar para outra fase. A fase é assim, o que sobrou depois de tudo isso que aconteceu? Você ficou, não foi uma falência, mas você se desfez de todo o seu patrimônio para poder arcar com tudo aquilo que estava contraído como dívida. Eu quero passar para a fase atual, para nós falarmos um pouquinho da recuperação econômica do Olaci. O que sobrou naquela época? Depois de banco, você teve que se desfazer do banco, a fazenda foi parar na mão do MST, a ferrovia aconteceu o que aconteceu. Eu quero saber como é que você ficou depois de todos os prejuízos que você teve. Você ficou numa situação periclitante, como se fala? Não. Não, porque eu vendi a construtora. Te sobraram algumas empresas vendi menores. Vendi a construtora, estou recebendo, foi vendida por 600 milhões, mais ou menos, né? E me dediquei muito à pesquisa mineral. E isso aí vai ser um negócio gigantesco. Que é a grande notícia que a imprensa toda registrou, que é essa jazida de talho. Mas esse do talho, que é muito bom, muito importante, é apenas um pedacinho do que está para vir por aí. Que ótimo. Então significa muito mais do que a nossa expectativa. Eu não tenho dúvida. Muito mais. Muito, muito mais. Vocês vão ficar muito surpresos. Isso significa a tua plena recuperação econômica. Total e absoluto. Para voltar nos patamares que a gente citou. Do ponto de vista pessoal, eu nunca tive problemas, tá certo? Claro. Do ponto de vista pessoal. Agora, empresarial, naquele tempo, quando houve esse problema, eu vendi 60 e tantas propriedades que eu tinha. 60? Propriedades, fazendas, terrenos, em tudo quanto foi lugar, e quitei praticamente $1 bilhão à época. Achei aqui do talho, para todo mundo entender direito. Talho é usado no contraste em exames cardiológicos por imagens, considerado o melhor produto disponível para o diagnóstico de problemas cardíacos. Ainda na medicina é usado em meios de cultura destinados a isolar microplasmas, tipo de bactérias muito pequenas, cuja detecção é difícil. O talho também é empregado na produção de LEDs em aparelhos para detecção de raios gama e infravermelhos. Isso é uma descoberta recente, então. Agora.